Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 24, apenas um versículo. Aí você, por favor, não feche mais a sua Bíblia. Depois a gente vai se estender por vários textos, mas o texto base é esse. Provérbios 24, versículo 3. Apenas um verso. Provérbios está logo depois do livro de Salmos. Queria pedir aos irmãos que, se você vir alguém aí do seu lado que está sem Bíblia, empreste sua Bíblia. Se você vir alguém que está tendo dificuldade de manusear a Bíblia, ajude. Mas que nós possamos estar todos atentos a essa palavra. Amém? Se você encontrou, por favor, se coloque de pé para a gente fazer a leitura junto. Depois a gente vai ficar sentado um tempão e passearemos por outros textos, mas esse texto de Provérbios 24, ele diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém? Pai, nós bendizemos o Teu nome. Nós clamamos a Ti, a Tua ação nessa noite. E que o Senhor possa me usar assim como o Teu servo antes dessa igreja orou. Que o Senhor me use com graça, me use com simplicidade, mas que sejam palavras que venham de Ti e que não venham de mim. E que essa palavra, Senhor, ela alcance, ela encontre pouso, boa recepção em nossos corações. E que os nossos corações estejam abertos para aprender mais de Ti, para ouvir de Ti, porque é o teor da Tua palavra, não da palavra de homens, mas da palavra de Deus, o Deus que fez os céus, a terra, o ar, o mar, tudo que o Senhor criou para o louvor da Tua glória. Usa-me nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem assentar, queridos. Nós vamos falar de um tema bem difícil, viu? Por que eu estou dizendo assim, tema difícil, família? Porque uma grande maioria já não quer mais saber sobre família, já não quer mais falar sobre família. Antes de introduzir essa palavra, eu ouvi um relatório de alguém muito próximo do meu convívio, não daqui da igreja, não daqui de Bahia, do meu convívio, mas não é daqui da cidade. E eu fiquei assim, pasmificada, boquiaberta, porque eu conheço as duas pessoas, um casal, e eles casaram há um certo pouco tempo. E esse rapaz que casou, ele nunca tinha trabalhado. Ele já tem aproximadamente 40 anos, 37, 38 anos, nunca trabalhou de carteira assinada. E ele casou com uma moça muito bem sucedida, uma moça concursada no emprego federal. Ela acho que já é mais velha que ele. E um casamento que tinha tudo. Eu ouvi, porque eu convivo de perto com as pessoas, e eu ouvi que era o casamento dos sonhos. A moça ideal, o rapaz ideal. E esses dias eu soube que que eles separaram, e que o rapaz está impetrando na justiça uma causa para receber uma pensão da esposa, porque a esposa trabalha e ele nunca trabalhou. Então, eu fico me perguntando, o que é o casamento dos sonhos? Qual é a moça dos sonhos? Qual é o rapaz dos sonhos? Porque Deus não dorme, então não há sonho. Queridos, casamento é realidade. A moça dos sonhos é a moça que tem um bom testemunho na escola, que tem um bom testemunho na igreja, que se submete às autoridades. A moça que tem um bom testemunho na rua em que ela mora, que onde ela passar, ela não sinta vergonha de passar, e de que o rapaz que a acompanha não se envergonhe de estar com ela. O rapaz dos sonhos de qualquer moça, é o homem que vai te levar, que vai te aproximar mais a Deus. É um rapaz que vai enobrecer o teu nome e engrandecer o nome de Deus através do relacionamento de vocês. Essa é a moça dos sonhos, esse é o rapaz dos sonhos. Mas o mundo, com os seus enganos, com as suas mentiras, está dizendo que a moça dos sonhos é a moça que tem um corpo escultural e perfeito. Diz que o rapaz dos sonhos é o rapaz bombadão, saradão, e que anda assim, e que chega e que aparece. Então, o mundo está deturpando a palavra de Deus. O mundo está transformando valores em preços. E nós somos a igreja, nós somos o povo que passamos e sofremos a regeneração espiritual através do novo nascimento. Nós somos o povo que nos chamamos pelo nome do Senhor. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus.
Então, a missão de não se conformar com essa era, conforme o apóstolo Paulo diz no capítulo 12, no versículo 2 da carta aos Romanos, a missão de não se conformar com essa era é minha e é sua. A gente não pode esperar que o mundo faça o que é o papel da igreja. Eu e você somos o povo eleito, somos o povo que vamos morar no céu. Então, nós precisamos atentar. Quem já constituiu família, alerte. Defenda a sua família, proteja. E você que está pensando em formar uma família, vamos ouvir o que a palavra diz nessa noite. Amém? É desastroso para mim essa coisa de homem pedir pensão, né? Mas o mundo e seus enganos. Nós vivemos os dias maus citados pelo apóstolo Paulo no capítulo 6 da carta aos Efésios. Ele manda nós nos revestirmos das armaduras de Deus no dia mau. Nós estamos vivendo o dia mau. E esses dias maus, eles vão exigir 3 coisas de mim e de você: revestimento, sabedoria e vigilância. Nós estamos pensando em nos revestir de armaduras para sair para uma guerra, às vezes contra o irmão, às vezes contra o pastor, às vezes contra o líder, às vezes contra o patrão, mas a nossa luta, a nossa guerra, ela é diuturna, ela é incessante, ela é veemente contra principados e potestades. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra espíritos, e espíritos são invisíveis. E nós precisamos estar revestidos de fato, não apenas numa leitura que a gente faça do versículo 10, do versículo 10 ao versículo 19 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que muitas vezes a gente lê por clichê. Não vou me revestir das armaduras, e acorda, faz a devocional, se reveste das armaduras, mas não teve vigilância, não teve sobriedade, não buscou discernimento e não pediu ao Senhor sabedoria do alto. Família é coisa muito séria. Casamento é muito sério. Relacionamento, vida 2, constituir uma família, irmãos, é muito sério. Daí a guerra do mundo, da carne e do diabo contra a família, contra o casamento. E é bem interessante que quando nós chegarmos diante de Deus, antes de Ele pedir conta de tudo que nós fizemos como igreja, Ele vai pedir o que nós fizemos como pai, como mãe, como esposos, como esposas e como filhos, porque foi a primeira instituição criada pelo Senhor. E isso é sério. A instituição família está vivendo caos, está vivendo uma guerra tríplice, uma guerra contra o mundo. O que é que o mundo está fazendo? O mundo está trazendo inovações para parafrasear, para modificar as verdades da Bíblia em mentiras do mundo, e algumas vezes nós, igreja, estamos caindo nesses enganos do mundo. A família está vivendo uma guerra contra a carne e os seus desejos. Por mim, eu colocaria em primeira ordem a carne, porque o maior inimigo do homem é ele próprio. Se nós conseguirmos vencer a nós mesmos, a nossa carne, a nossa boca, a nossa língua, a gente chega à estatura de varão perfeito. A gente consegue um monte de vitória. E em terceiro lugar, o diabo e suas mentiras e enganos. Ele está trazendo tantas verdades, tantas mentiras transformadas, mascaradas de verdade, que nós estamos começando a acreditar nessas verdades. Por isso, a necessidade de sabedoria e de vigilância, sobriedade. Sobre o mundo, eu queria que, se você quiser, todos os textos que eu vou sugerir aqui, vou ler, se você quiser. Se você quiser, pode ir comigo lá para a primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, para você ver o que é que o mundo, que Deus, através do apóstolo João, ele fala sobre o mundo. 2, 15 e 16 de 1 João. Diz assim, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo tem trazido um monte de coisa para enganar, para driblar a igreja. Então,
O mundo mudou os valores da família. Nós estamos vendo uma segunda alternativa como família. Muitas pessoas aí fora já estão, que se dizem cristãs, já estão adotando essa nova modalidade de família. Mas o apóstolo Paulo diz que eu e você não devemos nos conformar com esta era. Está dizendo que nós não devemos nos conformar com as inovações que o mundo quer fazer a igreja inculcar. Sabe o que é inculcar? Fazer descer de goela abaixo. Você vai ter que engolir essa verdade. Há uma segunda opção de família. Não há uma segunda opção de família. A única opção de família que o Senhor Deus deixou registrado na sua palavra está lá no livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 2, no versículo 24. Quando ele diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então só tem essa opção de família, homem e mulher. Não há uma segunda opção. Não há. O mundo tem negado os princípios da palavra de Deus. E por causa disso tem chegado consequências que têm invadido, que têm vindo do mundo e têm refletido dentro da igreja. O homem tem separado o que Deus uniu. Inúmeras famílias destruídas. Irmãos, eu estava lendo um relatório sobre divórcio, sobre separação legal e a separação ilegal. A legal é aquela que vai ao juiz, que vai diante da lei. E a ilegal é aquela só separação de corpos e de casa, e não colocou nada em ordem lá na justiça, mas estão separados. O índice é tão grande que já temos países aqui dando festa de divórcio, preparando bolos enormes, fazendo uma festa semelhante à festa de casamento para celebrar o divórcio. E a igreja, eu, você, precisamos estar alertas a isso. Agora a responsabilidade da igreja, conhecedora da verdade, está maior. Esse texto que nós acabamos de ler no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 3, foi escrito pelo sábio rei Salomão. Interessante que o rei Salomão, ele tinha sabedoria do alto. Mas quando ele fala sobre família, quando ele cita esse texto aqui, o rei Salomão também tinha uma experiência de família. A família do rei Salomão, do seu pai, o rei Davi, da sua mãe Batseba, começou de forma desastrosa. Começou de forma atípica as famílias que são constituídas naturalmente no nosso cotidiano. A formação de uma família de forma normal no cotidiano é começarem os dois, a menina, o menino, diante de um sacerdote, seja de um padre, seja de um pastor, seja de um juiz, mas se começa dois. O rei Salomão, ele tinha conhecimento de causa e ele tinha propriedade para falar. Ele vem de um relacionamento desastroso, um adultério e um assassinato. O casamento dos pais do rei Salomão já começou de forma adversa à palavra de Deus. E ele agora entra numa família totalmente destituída de paz, de comunhão, de respeito, porque os filhos do rei Davi eram cabeça de vento. O rei Davi era um excelente rei, mas era um pai relapso. E o rei Salomão sabia. Ele próprio não tinha aproveitado a sabedoria do alto que recebeu de Deus. E não soube também fazer bom uso da família que Deus deu. O homem que mais teve mulheres na Bíblia. Então o rei Salomão, ele sabia, ele tinha muita responsabilidade quando ele fala de edificação de uma casa, de uma família. Ele fala da edificação de uma casa, ele diz que essa casa ela deve ser edificada. Quando ele fala de edificação de casa nesse texto, ele não está falando de cortinas, ele não está falando de almofadas, ele não está falando de móveis bons, ele não está falando de uma grande festa, ele está falando de sabedoria e inteligência. Deixa eu ler aqui a definição de sabedoria. Segundo o que o rei Salomão está falando aqui, sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de Deus, respeitando sua vontade para a vida prática de uma família.
E o que é inteligência, que ele cita aí no capítulo 24, no versículo 3 de Provérbios. Essa inteligência a gente pode substituir, nesse caso aí, nessa forma que foi empregada, ela é sinônimo da palavra discernimento. Essa palavra que ele diz conhecimento é sinônimo de discernimento. E o que é discernimento? O que é essa inteligência que ele fala? Discernimento para separar o bem do mal. Discernimento para separar o que serve do que não serve. Qual o nível de sabedoria que nós estamos tendo em casa, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filhos? Como é que está o nosso nível de discernimento? Para a gente saber o que está contribuindo para a edificação da família ou para aquilo que não está contribuindo, para aquilo que está deturpando os valores da nossa família. Porque os valores estão sendo deturpados. Valores estão sendo trocados por preço. Pessoas estão sendo substituídas por coisas. Índole. Deixa eu encontrar outro adjetivo. Índole, moralidade estão sendo substituídos por exterior. Valores interiores estão sendo substituídos por valores exteriores. Nós estamos preocupados demais com o que estamos vendo e não estamos valorizando as coisas, os valores guardados aqui. É tempo de nós crescermos. É muito bom que hoje tenha um número grande de jovens, de adolescentes, para que vocês entendam que casamento, ele começa a partir do momento em que eu selo um relacionamento com alguém. A menina que sabe valorizar um namoro, ela vai saber valorizar um noivado e vai saber valorizar um casamento. Um menino que é responsável com a namorada, ele vai ser responsável com a noiva e ele vai ser responsável com a esposa. O rapaz que sabe esperar o tempo de Deus, que não pede sinais e provas de amor, ele está preservando valores. E a menina que sabe se guardar e se preservar para o tempo de Deus, ela está preservando valores. Ela está praticando a palavra sem nenhuma pregação, sem nenhuma Bíblia debaixo do braço. Porque nós estamos preocupados demais em falar da Bíblia, mas precisamos testemunhar mais. Irmãos, Deus não está preocupado com os meus acordes perfeitos. Deus não está preocupado o quanto eu sou afinado, tocando, cantando, pregando. Deus quer saber o quão eu sou responsável como cidadão celestial. Ainda que eu e você habitemos na terra, com esse corpo físico, ainda que nós não estejamos vendo anjinhos voando, porque quando a gente começa a ver isso, tem alguma coisa errada, viu, irmão? Crente que vê anjo demais voando para lá e para cá, tem alguma coisa na cabeça desse crente. Está meio desmiolado, porque a gente vê anjinho pela fé e não vê anjo voando para lá e para cá. Deus não habita nos extremos. Cuidado com o extremismo. Quem habita no extremo é o diabo. O extremismo para mais ou o extremismo para menos. Deus é tão centralizado, tão centrado, que o Filho está no centro. Aquele que veio, que morreu por nós, aquele que derramou o seu sangue na cruz, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, ele está no centro. É Pai, Filho e Espírito. Então Jesus é equilíbrio. Amém? Amém, irmãos? Essa palavra ela é um pouco difícil a gente ficar dizendo glória, aleluia, mas eu confesso aos irmãos, não tenho nenhum interesse de arrancar glórias, aleluias e aplausos. Meu único interesse é que a igreja absorva essa palavra. Amém? Que você possa guardar, em nome de Jesus. Então, moça, quando você se guarda, você está pregando a palavra, você está vivendo a palavra, você está praticando a palavra. Quando você, jovem, sabe respeitar os limites da sua namorada, da sua noiva e sabe esperar o tempo certo de Deus, você está vivendo a palavra. Amém? Vamos lá. Então, uma família edificada.
Quais os requisitos e quais as práticas de uma família edificada? Pastora, a família edificada é a família que vem para a igreja toda junta às 4 e sentam tudo maquinho? Podemos muito bem, nossa casa, como o pastor já citou uma vez aqui uma ilustração, a casa ser de Deus, mas está emprestada ao diabo. E me perdoe a linguagem bem adolescente, e pode ser o maior caô, vir todo mundo junto para a igreja e a casa está lá o maior padedê. Mas na igreja todo mundo sentou juntinho, todo mundo, só falta somente aquela aurazinha sobre a cabeça, as mãozinhas e a carinha de santo. Nós precisamos viver. Jesus é real, Ele está voltando, em breve Ele vai tomar satisfações, conta, nota, vai pedir de mim e de você aquilo que conta daquilo que Ele nos entregou. Viu, pais? Os seus filhos são herança de Deus. Herança de homem a gente perde, herança de Deus, herança de homem se acaba, herança de homem se gasta, mas herança de Deus é eterna. Filho, ainda quando morre é filho, e quando chegarmos lá, Ele vai querer saber o que nós fizemos com esses filhos. Maridos, a mulher que você tem, foi Deus quem lhe deu, e Deus vai pedir conta dela a você, e Ele vai pedir assim: Jesus só não vai fazer assim com a perna. Venha cá, filhinho, que eu quero saber o que você fez com o auxiliador idôneo que eu lhe dei. Não vai fazer isso não, mas Ele vai lhe chamar tete a tete, olhando no olho, e vai dizer: e o que foi que você fez com a esposa que eu lhe dei? Cadê a mulher que eu lhe dei? Vai perguntar. E para a gente esposa, vai perguntar: auxiliadora, você foi idônea mesmo ou você foi uma Nécia qualquer aí, que ia na conversa das vizinhas, que falava tão mal do seu marido, que o pobre não teve coragem de se converter na igreja que você congrega, porque ele já sabia que a fama dele ia mal dentro da igreja? Jesus vai perguntar isso para a gente. Não, e agora? E aí, o que é que a gente vai responder para Deus? Então, família é coisa séria. Não existem famílias perfeitas, não. Eu nunca conheci, já estou indo para os 51 anos, não conheci nenhuma família perfeita. Mas conheço várias famílias ajustadas que estão em busca da perfeição, que estão clamando ao Senhor, que estão se esforçando. O reino de Deus é tomado por esforços. Assim a tua família, a minha família, ela vai ser bem edificada em Cristo, se nós nos esforçarmos. A primeira característica de uma família que está edificada em Cristo é a família que pratica a palavra de Deus. A sua família pode cantar, dançar, pintar o 7, desenhar o 8, dar nó em pingo d'água, beliscão em azulejo, pular amarelinha de costa, de frente, de tudo que for jeito. Mas se a sua família, a minha família, a nossa família não praticar a palavra, não é família, é um engodo. Não é crente. Não está convertida. Família cristã tem que praticar a palavra. Vamos comigo lá para Mateus? Eu vou dar os pontos todos e a gente vai ler os versículos todinhos. A gente vai esperar o tempo para a gente terminar. Ninguém vai sair antes, tá certo? Em nome de Jesus. Essa palavra é mel para o meu espírito e para o seu. Mateus 7, 24 a 27. Nós vamos ouvir sobre uma família que pratica a palavra. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele... e sobre a rocha, só até o 25, eu quero só a parte boa. Quando nós praticamos a palavra, somos comparados a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e vieram as brigas, e vieram as lutas, e veio a desobediência dos filhos, e veio a imprudência da mulher, e veio a grosseria do homem, e veio a fartura, fartava carne, fartava dinheiro, fartava tudo dentro da casa. São os ventos maus, mas essa casa não se abalou e permaneceu firme, porque ela está edificada na rocha, ela está edificada em Cristo. A família que pratica a palavra de Deus é uma família que pratica o perdão. Eu celebrei um casamento domingo, pastor, e eu aprendi com o senhor, né? Eu fico assim, e eu frisei muito que a palavra mais usada, as 3 palavras mais usadas no casamento, é a palavra perdão, renúncia e diálogo.
Se não tem essas 3 coisas, aprendi com ele. Glória a Deus por isso. As coisas boas a gente deve aprender e copiar, sim. Se não tem, se não tiver, se na sua família a palavra perdão não estiver sendo praticada, mães, pais, se você estiver ensinando outra coisa às suas filhas, aos seus filhos, dizendo não perdoe o namorado, não perdoe a noiva, não perdoe o noivo, não vá atrás do seu marido, não perdoe, acredite, aquela mãe precisa se converter urgentemente, porque perdão, ela precisa ser praticada todos os dias. Todos os dias, eu, o pastor Jorge, os líderes, os pastores nos 4 cantos da terra, pastor Gustavo, os outros pastores, todos, que nós não somos perfeitos, exercitamos essa palavra perdão. Quantas vezes nas nossas vidas, nesses quase 30 anos de casados, a gente não exercita perdão? Família que não perdoa é família... lembram que eu disse quinta passada que não adianta andar com a Bíblia na capa, o nome na capa, Bíblia da mulher vitoriosa. Se essa mulher não pratica a palavra de Deus, ela não vai ser vitoriosa nem aqui na IBC, nem na primeira, nem na Assembleia, nem em Cochichola, nem no Japão, nem na China, nem em lugar nenhum. Mulher vitoriosa é a mulher que tem prazer de meditar na palavra de Deus e que pratica essa palavra. Se não, é apenas uma mulher andando com um jargão escrito na capa da Bíblia para que todos vejam que ela é crente. Mas o único que deveria saber que ela é crente, porque som do seu coração, sabe que não é. Então, a palavra de Deus. A família que pratica a palavra de Deus é uma família que ama. Amar é diferente de beijo, de abraço. Amar é diferente de estar trazendo presente todos os dias. Amar é estar disposto a ir uma milha a mais. Amar, irmãos, é muito lúdico, é muito bonito quando a gente diz... Estou fazendo bodas de pérola, 30 anos de casado. Todo mundo acha que o cara é o bambambam, que a menina é aquela que tinha a espada Xirra. Fazer 30 anos de casados, irmãos, é tão difícil. Foram tantas renúncias, tanto joelho no chão, tantas lágrimas, tantas coisas que nós perdemos para ganhar outras. Tanta anulação, tanto se anular. Quantas vezes eu não me anulei? A igreja está entendendo, amém? Glória a Deus. É bom quando a igreja fica bem quietinha, porque a igreja está, né? Igreja nota 1000, glória a Deus. Essa palavra é bálsamo para mim e para você. É para o nosso crescimento, é para a nossa edificação. Coma, beba, como se fosse o suco de maracujá mais doce da terra. Então, a família que ama é suportar, é estar disposto a relevar pequenas coisas. A gente releva tanta coisa, ei família, a gente releva tanta coisa dos camaradas de fora, a gente releva tanta coisa dos patrões, a gente releva tantas coisas dos professores, a gente releva tanta coisa da melhor amiga, a gente releva tanta coisa do camarada que a gente queria namorar e que não quer a gente, tanto insulto, tanta coisa. E por que não releva do irmão dentro de casa? Em nome de Jesus, mudem a forma de tratamento, os adjetivos. A sua irmã, o seu irmão é bênção de Deus, é herança de Deus para os seus pais, ele é presente de Deus dentro da sua casa. Então mudemos o tratamento, amemos, suportemos mais, sejamos mais sóbrios. Família que pratica a palavra de Deus é a família que confia no Senhor em meio às adversidades. O salmista diz no Salmo 125, no versículo 1, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Quando você vir uma família, quando você olhar e elogiar uma família que tem 50 anos de casado, estão completando bodas de ouro, diga, é porque essa família está edificada em Cristo. Está em Cristo e tem sido como o Monte Sião. Deus tem segurado, Deus tem mantido de pé. Não procure moça perfeita, rapazes. Não procurem rapazes perfeitos, moças. Não existem, não existem. Agora existem aqueles que temem ao Senhor. Esse é o partido bom. Não vá preocupar com a faculdade da moça não, senão daqui a pouco vai estar que nem aquele camarada impetrando causa na justiça para querer uma pensão da menina. A bichinha estudou não sei quantos anos na universidade, ralou, virou e mexe, foi trabalhar lá em Cochichola, que é tão longe onde ela trabalha, para depois pegar e dar uma pensão. Um camarada com 38 anos nunca assinou a carteira, já está dizendo que ele gosta muito de trabalhar. Sim, então, né,
Entende-se que a família que pratica a palavra de Deus é a família que entende que a família foi instituída por Deus e que ainda que os ventos maus soprem, elas estarão firmadas na rocha, não se abalam, firmeza, para que todos vejam que foi o Senhor quem uniu, e aquilo que o Senhor une, homem nenhum separa. Essa é a diferença do casamento para o mundo e para Deus. Para o mundo é um contrato que pode ser interrompido a qualquer momento, basta uma das partes quererem. Nem precisa mais de testemunha nem nada. Vai lá, uma semana já está livre. Aliança? É infinito. Amém? Segunda característica de uma família que está edificada em Cristo é que esta família está fechada para o mal. Vou levar vocês, a gente vai para um texto bem antigo, lá de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Eu marco tudinho, irmãos, em casa os textos. Mas quando chega aqui, eu fico tensa e eu perco tudinho. Porque cada vez que eu subo aqui, é a primeira vez que eu prego. E eu nem tenho vergonha de dizer isso para ninguém que está ouvindo. Cada vez que eu subo aqui, é a primeira vez. Eu tremo do mesmo jeito, como desde o primeiro dia. Êxodo 12, versos 21 ao 23. Uma família que está edificada em Cristo é uma família que está fechada para o mal. Êxodo 12, 21 a 23. Diz assim o texto sagrado. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Esse contexto é o contexto do povo de Israel que estava cativo lá no Egito e que Deus tinha mandado uma ordem através de Moisés que esse povo marcasse os umbrais de suas portas com a marca do sangue de um cordeiro imolado, para que quando o anjo da morte passasse ali, não devorasse, não matasse as famílias que estavam ali. Era o mal que viria sobre aquela nação, sobre aquele povo, sobre o Egito. E os israelitas precisavam estar atentos. E quando a gente pensa em marcar a nossa casa com o sangue de Jesus para que o mal não venha, a gente está pensando apenas em morte, em coisas assim. Mas nós precisamos entender que há outros tipos de males. Esse mal aí é com L, que o sinônimo é bem, não é mal com U não, que o sinônimo é bom não, é mal com L. Há outros tipos de males que cercam a nossa casa e que nós precisamos estar com os umbrais de nossas portas, que não são mais as portas físicas não, agora são as portas do meu coração, é a minha mente nova, restaurada, o meu coração de servo, como igreja. Eu preciso estar atento a muitos males que estão cercando a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, e nós estamos aquém, nós estamos além do perigo que eles estão inspirando sobre e para nós, para nossas casas e vidas. Vamos lá? O mal que pode estar assolando a minha casa, que eu preciso com urgência marcar os umbrais do meu coração para atentar, é a falta de diálogo dentro de um lar. Se não há mais conversa, não há mais compreensão. Se não há mais compreensão, há balbúrdia. Há confusão. Se há confusão, acredite, as coisas não acabam bem. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de paz e não um Deus de confusão. Nós precisamos conversar. Eu acho engraçado é que quando no namoro, no noivado, se tem tanto assunto, e quando chega o casamento, não tem mais assunto para falar. A mulher diz: eu não converso com meu marido porque eu não tenho assunto. Abençoada, aprenda sobre futebol. No tempo que a gente não era crente, eu aprendi tudo que era time do mundo para ter um assunto. Homens, não tem assunto para conversar com a menina, aprenda sobre bolsa e sapato. Que mulher gosta? E vai ter assunto. Minha filha viu uma bolsa tão linda de repente. A menina: foi, meu amor. Ai, que bolsa linda. Aí a menina não tem assunto para conversar com o marido. Meu amor, você assistiu o jogo de outro marido? Jogo, futebol. Aí vai logo lhe dar atenção. Então, eu estou dando uma dica boa. Vocês já podem começar isso hoje de noite, quando chegar em casa.
Não tem assunto para a menina, não tem assunto para o menino, futebol para as mulheres, bolsa e sapato para os homens. E se quiser um assunto mais apimentado, então meditem nessa palavra. Vão os dois fazer uma cruzadinha com os textos que foram abordados aqui no tema dessa pregação de hoje. É muito bom para a gente trabalhar o diálogo. A falta de diálogo é um inimigo. É um inimigo. Atente. Busque, peça ao Senhor aí graça, misericórdia para você reativar o diálogo. Vamos lá, outro inimigo, falta de perdão. Eu fiz, mas eu me lembro o dia, data, mês e hora. Queridos, passado, quem vive de passado não é nem museu, é quem cuida do museu. Que os pobres do museu estão tudo lá, museu não come, museu não bebe, museu não veste. Agora os funcionários dos museus bebem, comem. Então quem vive de passado são os que cuidam do museu. Deixa o que passou para trás, perdoe, largue mão dessa coisa que não serve. Isso é bem típico de mulher, né? Aí, pelo amor de Deus, irmãs, se desapeguem disso. Falta de perdão vai gerar um monte de mazela que a gente vai carregar para o resto da vida se não se despedir disso. Se despedir, que eu digo, dessa falta de perdão. Vai gerar, um monte de doença nas mãos, nos ossos. Vai gerar úlcera, vai gerar câncer, vai gerar um monte de coisa. Em nome de Jesus, perdoe esse homem. Vai viver a vida que Deus planejou para vocês, através do Filho dele lá na cruz do Calvário. Falta de perdão é um dos maiores inimigos do século 21, desses dias de pós-modernidade. E a gente está tratando a falta de perdão como se fosse um cachorrinho de estimação. E essa maldita dessa falta de perdão pode nos matar a qualquer momento. Vamos, em nome de Jesus, esposos, perdoem, até porque há uma lei que quem não perdoa não recebe perdão, não. A gente precisa perdoar. Outro mal é a insubmissão das esposas. Quando eu falo isso, tem umas feministas que só faltam me apedrejar, e eu não me preocupo nem isso aqui, porque se eu me preocupasse com feminismo e com movimento feminista, eu não era crente, eu não pregaria a palavra. A menina é ótima, mas quer sair com um monte de amigas. Para onde? Também ele não deixa eu sair com minhas amigas. Mocinha, e quem foi que disse que eu e você casamos para andar com um bando de amigas? Quem foi que disse? Você tem um esposo, tem um marido, tem uma casa, tem filhos. As suas amigas, elas têm que estar dentro desse padrão, niveladas a esse padrão bíblico, de que o seu esposo, de que a sua casa, de que os seus filhos têm prioridade, acima de qualquer coisa. Insubmissão não é somente gritar ao marido. Insubmissão na hora dos... Irmãos, tem uma maldição. Eu só vejo gente... eu quero me libertar. Peça para se libertar da maldição do cartão de crédito. Quantas esposas estão crucificando os maridos, sacrificando os maridos, e compra, às vezes nem dia o pobre rico, o pobre POBI já sabe da fatura do cartão no dia que chega o pagamento. E quando o marido fala, se levanta. Ei, se submeter é incentivo de Deus em vários livros da Bíblia. Eu e você, esposa, que não damos mais satisfação aos nossos maridos, que não contamos mais para ele, que não pedimos mais a permissão, que não comunicamos mais do nosso dia a dia para ele, tem alguma coisa errada. Isso é submissão. Submissão não é dar o lombo para levar chibatadas, não. Submissão é entender que esse homem que Deus colocou na sua vida é sacerdote de sua casa, é pai dos seus filhos, é seu marido, e você deve funcionar, a palavra é essa mesmo, funcionar na vida dele como uma coroa, não é coroa com 50 anos que nem eu não, mas como uma coroa de honra, de glória, para que onde ele passe, as pessoas digam, olhem para ele e digam, esse homem tem uma mulher virtuosa, a mulher desse homem é uma bênção, a mulher desse homem teme a Deus. Outro mal, o outro mal é a grosseria do marido. Cadê o amor? Cadê o amor confessado nos dias do casamento? Queria pedir que a igreja não se dispersasse. Queria pedir aos irmãos que atentassem. Eu já estou no segundo ponto, vou para o terceiro, vou para o quarto, porque são 4. Aí a gente conclui a palavra. Cadê o amor? Daqui a pouco a gente vai ver um texto que o Senhor orienta que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela mesmo se entregou. Cadê o amor? Cadê o amor do namoro? O amor do noivado? Ele precisa ser exercido agora no casamento.
suportando, tolerando, voltando, retrocedendo um passinho, mas com sabedoria no Senhor. Quer outro inimigo que estão assolando os lares? A desobediência dos filhos. É incrível como os papéis estão invertidos. Parece que agora os filhos mandam nos pais. E muito pai, muita mãe está intimidado por essas leis que estão vindo aí agora. Pai e mãe, seus filhos são herança de Deus para você e você vai responder a Deus por eles. Seja pai, seja mãe. Você tem um papel específico dentro de casa. Seus filhos, eles podem estar com o dobro da idade que eles tinham quando casaram. Eles não deixaram de ser filhos. Filhos. Obediência ao pai e à mãe é honra diante de Deus. E o Senhor, Ele tem poder para te galardoar por isso. Com longevidade, com respostas de oração, com um lar bem-sucedido, com uma família também edificada. Agora, obedeçam, filhos, aos seus pais. Então, papéis invertidos, excesso de TV. Irmãos, assistir televisão não é pecado. Usar Facebook não é pecado. Usar o WhatsApp não é pecado. Usar Instagram não é pecado. Usar o outro, que eu erro muito o nome, que Netinho fala sempre. É, isso aí mesmo. Não é pecado. Agora passa a ser pecado quando aquilo ali tomou o lugar de Deus na minha vida e tomou o lugar do meu marido. Seu horário que ele chega em casa, aí ao invés de eu parar para ir lá na mesa fazer um café para ele, eu estou numa rede social. Então eu estou pecando sim, porque eu quebrei um princípio dentro do meu lar. A atenção não deve ser para o WhatsApp nem para o Facebook quando ele chega. É para ele. E eu acredito que todas as famílias que são bem-sucedidas e bem entrosadas, elas respeitam esse ponto, esse princípio de um dar atenção ao outro. Então, tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna pecado. Porque aquilo onde você colocar a sua atenção se torna o seu Deus. Então, se você não tem mais tempo para ler porque está no Facebook direto, não ora mais porque está no WhatsApp, não para mais para jejuar porque está preocupado demais com o que vai acontecer na novela das 8, das 15, das 20, das 30, então tomou o lugar de Deus, então é o seu Deus. Então, você está pecando sim. E se eu fizer isso, eu também vou estar pecando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, dizia o apóstolo Paulo. E esse homem que dizia isso, dizia assim para mim e para ti: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então vamos imitar o que é bom, tá certo? Qualquer coisa que altere a ordem, a paz e o equilíbrio na sua família é a aparência do mal. E eu e você precisamos estar alertas e revestidos contra esse mal. E Ele está nos cercando, porque Ele não quer tocar o mundo não, porque Ele não quer destruir o mundo não, porque Ele não quer tocar no casamento da sua amiga que está lá no mundo não. Ele não quer tocar no namoro do filho da sua vizinha não. Ele quer tocar no namoro do seu filho que está em Cristo, no seu casamento que está em Cristo, na sua família que está em Cristo, na sua vida que está edificada em Cristo. Daí a nossa responsabilidade de alertarmos. Família é coisa muito séria. Terceira característica de uma família que está edificada em Cristo é que nessa família é lugar de alegria. Nós temos 2 textos, Lucas 15, eu vou ler os 2, eu vou ler todos, a gente termina já já. 2 textos, Lucas capítulo 15. Os 2 textos, eles vão falar, um vai falar de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda muito preciosa no seu tempo. Lucas 15, verso 8, 9 e 22. O 8 e o 9 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O verso 22 do mesmo capítulo 15 diz assim, fala de um filho, do filho pródigo. O verso 22 diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos.
Esse capítulo, os 3 versículos lidos, eles falam de momento de alegria dentro de um lar. Em momentos de adversidades superadas. A primeira adversidade é uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e ela perdeu apenas uma, ficou com 9. Mas ela não se conformou até que ela perdeu a única que havia perdido. Talvez aquela única dracma que aquela mulher perdeu significasse para ela princípios. E aquela dracma, pronto, eu perdi a dracma princípios, então eu perdi princípios. E diz o texto que ela se preocupa, ela não diz nada a ninguém, ela conhecia bem a sua casa, ela supera a adversidade, ela encontra a dracma e se alegra. Diz o versículo 22 que um filho que estava longe retorna para a casa do pai. E o pai, quando reencontra esse filho, ele celebra, ele festeja. Família é lugar de alegria. Se na sua casa só tem briga, irmãos, se na minha casa só tem briga, só tem choro, só tem desavença, só tem queixa, só tem problema, só tem marmota, mas eu vou usar bem, né, nordestino, só tem marmota, então tem alguma coisa com essa casa, ela não está edificada em Cristo. Casa é lugar de alegria. Todo problema resolvido traz alegria. Pai, mãe, em nome de Jesus, pare de olhar somente os defeitos dos seus filhos. Pare de acusá-los somente porque ele erra. Às vezes nós chegamos a um grau de perfeição tão grande que nós só vemos os erros dos filhos e os acertos. E nós começamos esse é o último ponto, provocar a ira do filho. Eu vou já para ele. Acusar. Seu filho não só faz coisa errada. Seu filho não só faz o que não presta. Seu filho não só dá problema. Então, a sua casa é lugar de alegria, sim. Uma casa edificada em Cristo tem que viver em festa. E não precisa chamar o mundo todinho para fazer festa, não. Faça festa em 4. Bote o melhor, a melhor prataria, a melhor louça, os melhores talheres, aqueles cálices, aquelas taças que estão guardadas de 50 anos do casamento. Aqui foi que eu ganhei no casamento. E para quê? Vai morrer e vai deixar. E o filho e o pobre do marido ficam olhando. Queria tanto tomar um golinho de água nessa taça linda, mas a minha esposa disse que não pode, porque é lembrança de casamento. Que mané lembrança de casamento, irmãos? Vamos dar o melhor que a gente tem para a nossa família. Faça festa, arrume, botar uma toalha mais bonita, bote a louça melhor que você tem, bote essas taças que ganham no casamento, bote a melhor prataria, faça um franguinho no forno, um arroz com um coloridinho, uma saladinha, um louvor baixinho, ore e celebre com a sua família. Essa família é o seu núcleo de vida, é o seu meio, é o seu habitat, é o povo que Deus chamou para fazer festa com você, porque na mesma intensidade que esse povo chamado família fizer festa com você, também vai chorar com você, vai estar do seu lado na hora da dor, vai estar do seu lado na hora da necessidade. Muitas vezes a gente faz festa, chama 100 pessoas, na hora da dor só vem uma. E nós deixamos de fazer isso com os nossos. Família edificada em Cristo é família que deve viver em alegria, celebrando. Tire foto sim, bote no Face, mostre no Face todas as coisas boas. O que não presta, lance lá no mar do esquecimento. Agora o que é bom, bote, celebre com a sua família.